Olá, eu sou Paulo Henrique Gonçalves Portela, professor de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito Internacional do Trabalho e Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Nesta semana, o programa Saber Direito da TV Justiça está apresentando o curso Tópicos de Direito Internacional. Estamos analisando, brevemente, alguns temas importantes do direito das gentes, alguns temas que chamam a atenção da mídia, que chamam a atenção da sociedade e que têm relevância no dia a dia da vida de cada um cidadão brasileiro e dos cidadãos de outros países do mundo. Até agora, já tratamos da ONU na primeira aula, já falamos de privilégios e imunidades na aula de número 2 e na última aula falamos de deportação, expulsão e extradição. Nesta aula, nós vamos falar de direito internacional do trabalho à luz das normas da ONU, Organização das Nações Unidas, e da OEA, Organização dos Estados Americanos, o que será o foco do nosso trabalho aqui. Na bancada, eu tenho o Manuel, a Rissandra e o Dalton, que no momento oportuno vão apresentar, se assim o desejarem, perguntas para ampliar os temas que estamos tratando aqui. Se o senhor tiver alguma dúvida, se a senhora quiser comentar alguma coisa, entre em contato conosco, saberdireito@stf.jus.br. Quando escreverem um e-mail para nós, identifiquem o professor e o tema que foi trabalhado na aula, para que possamos mais rapidamente encaminhar o e-mail para a devida resposta, a resposta que virá com a maior brevidade possível. Ditas essas palavras, nós começamos a trabalhar com esse novo tema que é o direito internacional do trabalho. A aula, na realidade, poderia ter um título maior: Direito Internacional do Trabalho na ONU, Organização das Nações Unidas, e na OEA, Organização dos Estados Americanos. Quando se fala em Direito Internacional do Trabalho, normalmente se pensa logo na OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é o principal organismo internacional encarregado de promover no mundo inteiro a observância de padrões mínimos no campo das relações laborais. Para isso, a Organização Internacional do Trabalho é conhecida, sobretudo, por suas convenções e recomendações, bem como pelas estruturas dentro da entidade que estão voltadas ao desiderato, a realizar o desejo, a realizar o interesse de que as normas do trabalho no mundo inteiro sejam obedecidas e que em todos os países do mundo haja uma vinculação a pelo menos alguns parâmetros mínimos. E aí nós temos a comissão de peritos, o Comitê de Liberdade Sindical e toda a estrutura daquela organização. Entretanto, quando se fala em direito internacional do trabalho, se fala em algo que é maior do que a OIT. E com efeito, se observarmos bem as normas internacionais de direitos humanos, se observarmos bem os tratados de direitos humanos, o que nós vamos observar no meio de tantas normas voltadas a proteger a vida humana, a proteger a liberdade humana, a garantir a qualidade de vida do ser humano, há normas voltadas ao universo laboral, há normas voltadas a garantir a dignidade humana no ambiente laboral. E isso não é por acaso. O tema trabalho é um tema muito importante. Passamos boa parte do nosso dia no exercício de atividades laborais e, portanto, em todos os momentos em que estamos trabalhando, a nossa dignidade está em jogo. Em todos os momentos em que estamos trabalhando, a nossa qualidade de ser humano como alguém a ser preservado, a ser cuidado, deve estar, digamos, em risco. E, nesse sentido, deve a pessoa, também no universo laboral, ser protegida, ser resguardada contra determinadas situações. Como as pessoas passam a maior parte do tempo no trabalho, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, é impossível não dizer outra coisa. Trabalho é um tema de interesse internacional. Em todos os países do mundo, as pessoas vão estar preocupadas em trabalhar e como vão trabalhar. Vão estar preocupadas com o direito ao trabalho, mas também o direito a que o seu trabalho lhe realize pessoal e profissionalmente. Então, do Afeganistão ao Zimbábue, para utilizar toda a lista de países do mundo, esse tema trabalho é um tema que preocupa a todos os seres humanos. E preocupa não só por uma constatação fática, lógica, muito simples, mas também porque, como eu acabei de falar, dentro do trabalho há muito que se questionar acerca da proteção e promoção da dignidade da pessoa humana. E quando nós entramos na noção de dignidade humana, nós entramos na noção de direitos humanos e a proteção dos direitos humanos, como bem enfatizamos aqui na nossa primeira aula, quando falávamos de ONU, é algo prioritário.
é um tema de maior importância para a sociedade internacional. As nações do mundo, unidas ao redor da ONU, unidas ao redor de objetivos comuns, de princípios comuns, de metas comuns, chegaram a uma conclusão. A proteção da dignidade humana é algo de maior importância, porque só com o ser humano protegido, só com o ser humano resguardado, com o ser humano livre e apto a buscar a sua felicidade, só assim nós teremos um mundo mais tranquilo, mais seguro, mais estável, um mundo de paz, paz que os membros fundadores das Nações Unidas procuraram. Mas o tema do trabalho não é importante no universo internacional apenas por isso. O tema do trabalho também vai adquirir importância na medida em que a existência de determinados padrões trabalhistas em certos países pode vir a dificultar o desenvolvimento de outros países. Hoje, é muito comum escutar os comentários acerca das possibilidades que certas empresas têm em países onde os custos de mão de obra são menores. E como os custos de mão de obra são menores? Às custas de salários menores, às custas da ausência da liberdade sindical, às custas de um ambiente de trabalho menos, digamos, seguro, de um ambiente de trabalho mais insalubre, mais perigoso, às custas, em suma, da saúde, do bem-estar e da vida do trabalhador. Tudo isso barateia o custo de produção, barateia, portanto, as mercadorias, torna determinadas mercadorias mais competitivas no cenário internacional. E com isso, países cuja estrutura econômica comporta uma atenção maior aos direitos do trabalhador, acabam entrando em crise, acabam tendo dificuldades, tá, de atrair investimentos, acabam tendo dificuldades de manter investimentos. Portanto, é importante tratar do tema trabalho no âmbito internacional, porque a forma pela qual um Estado soberano trata os seus trabalhadores pode atrapalhar o processo de desenvolvimento de outro Estado. Então, por todos esses motivos, o tema trabalho vai aparecer, sim, no direito internacional. Como eu já falei, a OIT é a forma clássica de pensar o direito internacional do trabalho. Em outras palavras, quando se pensa em direito internacional do trabalho, nossas mentes remetem logo para a Organização Internacional do Trabalho, com sede em Genebra, na Suíça, fundada em 1919, uma das mais antigas organizações internacionais do mundo. E a organização que, além do mais, tem toda uma história no campo da proteção dos direitos humanos. A doutrina identifica, na fundação da Organização Internacional do Trabalho, um dos marcos históricos na construção da noção de proteção internacional dos direitos humanos, numa época em que essa noção ainda era muito vaga e numa época, 1919, em que os Estados ainda eram muito ciosos da sua soberania. Tá certo? O direito internacional do trabalho, portanto, vai ser o fruto dessa preocupação. Em outras palavras, a partir dessa preocupação com o trabalho, vai surgir o direito internacional do trabalho, que vai ser o ramo do direito voltado a construir padrões trabalhistas mínimos em todo o mundo, com o intuito de contribuir não só para a promoção da dignidade humana nas relações de trabalho, mas também de contribuir, de colaborar com o progresso social e, indiretamente, com a paz mundial. Mas, como eu falei antes, direito internacional do trabalho não é só OIT. Essa preocupação vai existir também em outros âmbitos. E aqui vamos destacar o âmbito da ONU e o âmbito da OEA. A título de síntese, para começar a finalizar esse ponto, qual é o objeto do direito internacional do trabalho? Como falamos, o direito internacional do trabalho visa, primeiramente, a estabelecer padrões trabalhistas mínimos internacionais. Visa a estabelecer parâmetros mínimos que todos os povos deverão seguir. E aqui vai uma noção muito importante. São padrões mínimos. Não se impede que um Estado soberano, no exercício do seu poder de legislar, proteja melhor o trabalhador, proteja melhor o empregador, cuide de uma maneira mais ampla das relações trabalhistas. Mas isso sempre deve acontecer dentro desses parâmetros mínimos que foram estabelecidos e que são estabelecidos ainda no direito internacional do trabalho. A partir do estabelecimento desses padrões mínimos é que surge um outro objeto do direito internacional do trabalho, que é o de evitar que um Estado soberano acabe atrapalhando a caminhada do outro rumo ao seu processo de desenvolvimento. Como é óbvio, já indicamos que o direito internacional do trabalho vai se preocupar também com a proteção da dignidade da pessoa humana, de todas as pessoas envolvidas nas relações de trabalho. Mas aqui vai um ponto também muito importante. E esse ponto quem nos ensinou foi a OIT. E esse ponto é um legado da OIT.
todas as matérias relativas às relações de trabalho no direito internacional do trabalho devem ser discutidas por todos os atores relevantes das relações de trabalho, que são os empregados, os empregadores e o poder público. É a noção de tripartismo. E, nesse sentido, a preocupação também vai ser com a situação dos empregadores, que também terão alguns direitos a serem garantidos, como, por exemplo, o direito de propriedade, que é direito humano e que traz N implicações, e que também terão várias ideias com as quais contribuir para a formação de um melhor marco mínimo para as relações laborais. Por fim, o direito internacional do trabalho tem esse objeto maior de dar a sua parcela de contribuição para um mundo mais tranquilo, um mundo mais justo, um mundo mais estável. Quais as principais características do direito internacional do trabalho? Digamos que o direito internacional do trabalho tem a ver com a proteção da dignidade da pessoa humana, as noções ligadas aos direitos humanos acabam se aplicando ao direito internacional do trabalho. Mas aqui eu queria destacar 2 pontos que são certamente marcos do direito internacional do trabalho. Primeiro, a noção de universalidade. Como as normas do direito internacional do trabalho visam a proteger a dignidade da pessoa humana, essas normas nascem da noção de universalidade e devem ser aplicadas com a noção de universalidade em mente, ou seja, devem ser aplicadas indistintamente a todos os seres humanos aos quais se dirigem, devem ser aplicadas de maneira igual, sem discriminação a todos os seres humanos aos quais se dirigem, e esse é um ponto a respeito do qual nós vamos falar daqui a pouco, quando nós apresentarmos algumas normas aqui do direito internacional do trabalho. Outra característica importante do direito internacional do trabalho é o princípio da primazia da norma mais favorável ao trabalhador, que é um princípio que também existe no direito interno. Se é verdade que o direito internacional do trabalho também vai considerar os interesses e as preocupações dos empregadores, é verdade que o empregado vai ser considerado como a parte mais frágil nesse sentido. Os seus direitos terão primazia dentro do direito internacional do trabalho também. E, por fim, o tripartismo, a respeito do qual eu volto a falar, a importância de que as deliberações sobre o direito do trabalho no âmbito internacional envolvam todos os atores relevantes das relações de trabalho, quais sejam o poder público, os empregadores e os empregados. Ditas essas palavras, nós passamos ao tratamento de algumas normas internacionais do trabalho que aparecem nos tratados. O nosso objeto agora é apresentar qual a contribuição do Sistema Global de Direitos Humanos, que é o sistema criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, e que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o sistema administrado pela OEA, trouxeram e trazem para as relações laborais. Aqui há muita semelhança entre os dois sistemas. Muito do que é garantido no sistema global, no âmbito dos tratados da ONU, também vai ser igualmente garantido no âmbito do sistema interamericano. Apenas o sistema interamericano trará alguns pequenos pontos adicionais, talvez um pouco mais detalhados, fruto justamente de uma das vantagens da existência dos chamados sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. Sistemas que em vez de abranger o mundo inteiro, abrangem apenas determinadas regiões. Que vantagens são essas? Fundamentalmente, a maior facilidade nas negociações, é mais fácil discutir normas entre estados mais parecidos entre si e também a maior capacidade de tutelar valores importantes para certas regiões. Por isso, o sistema interamericano ele vai garantir quase tudo que o sistema global garante, trazendo alguns pequenos pontos adicionais. Nossas principais referências de estudo serão os tratados do sistema global e os tratados do sistema interamericano. No sistema global, nós teremos especialmente o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também do ano de 1966. Teremos, junto desses dois tratados, um documento que não é um tratado, mas que é muito importante quando se fala de proteção internacional dos direitos da pessoa humana, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos do ano de 1966.